Boa noite, irmãos. Paz e graça, tudo bem? Gostaria de estar trazendo uma reflexão a respeito de Estevão, né? Que vai aparecer em Atos no seu capítulo 6. Atos capítulo 6. Aqui vai mostrar do chamado de Estevão, o que ele exercia, né? E o motivo pelo qual ele é levado ao Sinédrio. Então, Atos capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Até o verso 3, o texto está dizendo o quê? Que pela multiplicação dos discípulos, se multiplicaram também as viúvas dependentes das ofertas, né? Das esmolas, e as viúvas gregas, né, helenistas, estavam sendo deixadas de lado na distribuição. Então os apóstolos se reúnem, os 12 apóstolos, lembrando que no lugar de Judas, né, no capítulo 1 de Atos, outro apóstolo de nome Matias vai tomar o lugar de Judas no ministério, e esses 12 apóstolos se reúnem, né, e eles trazem alguns critérios, né, para esses homens que vão servir as mesas, vão servir essas viúvas gregas, helenistas, que estão sendo deixadas de lado na repartição daquela oferta, daquela esmola, daquela ajuda, né, às viúvas. E os apóstolos dizem, mas, irmãos, no verso 3, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, e de sabedoria, os quais encarregaremos deste ministério. Aí vem o verso 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então Estevão estava entre aqueles que foram escolhidos, né, para servir essas viúvas gregas, helenistas, que estavam sendo deixadas de lado, né, na hora de partilhar aquela ajuda que era dada a elas. O verso 7, eu li o verso 6 e o verso 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui, a partir do verso 8, vai falar de forma... vai tratar a respeito de Estevão, né? Um pouco mais particular. Estevão vai ser, a partir desse verso aqui, ele vai ser o protagonista, digamos assim. Deus, ele é sempre o protagonista, que Deus, através de Estevão, ele vai protagonizar este evento aqui. E o texto diz assim, a partir do verso 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Eu li o verso 10, isso nos lembra a promessa de Jesus. Jesus, ele, se eu não me engano, no capítulo 10 de Mateus, quando ele manda os 12 apóstolos para
para cidades deles, para pregar o evangelho do reino, curar enfermos. Ele fala que vai chegar um tempo onde eles vão ser levados às autoridades para dar testemunho a respeito dele. E Jesus ele fala para eles não ter preocupação quanto ao que dizer, porque naquela mesma hora lhe será dado espírito pelo qual ninguém será capaz de resistir. E Estevão lembra muito bem isso. Estevão foi chamado para servir as mesas, né? Mas ele conhecia bem as escrituras. Não é porque você não é um apóstolo, não é porque você não é chamado para o ministério de evangelista ou de pastor, que você tem o direito de se isentar de conhecer as escrituras. Estevão é uma prova muito clara disso, né? Ele conhecia as escrituras profundamente, ele era um homem cheio do Espírito Santo, Deus através da vida dele fazia prodígios e ele foi chamado para servir a mesa. Ele foi chamado para exercer uma função que muitas vezes a gente acaba menosprezando, mas é uma função que é tão importante quanto qualquer outra. Isso é muito bom lembrar o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12. Quando ele está falando a respeito dos dons, ele faz essa declaração comparando com o corpo humano e ele demonstra quão importante é cada membro. Por mais que a gente não veja ou a gente qualifique como um membro que não é tão essencial, cada parte do nosso corpo, Deus ele nos concedeu para que o corpo viesse a funcionar de forma perfeita. E assim a igreja, Deus distribui os seus dons, né? Uns é chamado para apóstolo, o texto de Efésios, né? Um é chamado para apóstolo, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres, com a finalidade do aperfeiçoamento do corpo que é a igreja. Então Estevão aqui ele é chamado para o aperfeiçoamento da igreja também, servindo a mesa, as mesas, servindo as viúvas gregas. Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo e cheio do conhecimento das Escrituras. Bom, aqui, né, fica muito claro o cumprimento, né, de Cristo quando os seus discípulos fossem colocados, né, diante das autoridades. Aqui na cidade de Jerusalém ali, os religiosos começaram a se opor a Estevão, né, e Estevão, cheio do Espírito Santo, resistia aquelas investidas de Satanás através desses homens, respondendo biblicamente os questionamentos. Aqui não traz quais eram os questionamentos, mas aqui o texto deixa muito claro que o Estevão, no verso 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, letra maiúscula, ao Espírito Santo, né, pelo qual ele falava. Graças a isso, no verso 11, os invejosos religiosos do tempo dos apóstolos, né, e existe isso hoje ainda, então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Essa acusação falsa a respeito de Estevão, ela é uma chave para que a gente entenda o que injustamente o Sinédrio imputou sobre Estevão. É uma acusação falsa. Estevão é chamado pelo Sinédrio para poder dar testemunho daquilo que estão acusando ele, se defender a respeito daquelas acusações, né? E para poder compreender o porquê Estevão posteriormente, de forma injusta, ele vai ser apedrejado, a gente vai para Levítico, capítulo 24, a partir do verso 10. Lembrando que nesse período aqui, nesse período não, esse local onde eles estavam pregando, em Jerusalém, né, próximo ao Sinédrio, então o que dominava ali era a lei judaica, a lei de Moisés, né, a lei que ela está vinculada ao sacerdócio levítico. Então, todo aquele que não tinha se convertido a Cristo e era judeu e estava preso àquela aliança através da circuncisão,
o que imperava sobre a vida deles como prática de fé, era tudo aquilo que Moisés tinha ensinado. Então, aqui em Levíticos capítulo 24, verso 10, acontece um evento e o próprio Deus ele estabelece qual será a punição para aquele que blasfema do nome dele. Levítico capítulo 24, a partir do verso 10, que vai dizer assim: Apareceu entre os filhos de Israel o filho de um israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E o levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Então ele ia ficar preso até que Deus falasse qual seria a punição por aquele pecado. Verso 13. Disse o Senhor a Moisés: Tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: Qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemou o nome do Senhor será morto, toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor, será morto, né? Então, essa punição estava contida na lei de Moisés. Aquele que blasfemasse contra Deus, ele devia ser morto. Então, verso 11, qual é a acusação que é trazida de forma mentirosa, de forma forjada, um falso testemunho a respeito de Estevão? Verso 11. Então, subornaram homens que disseram: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Aí a gente entra no capítulo 7, no verso 1, que vai ser dito a Estevão, vai ser dada a oportunidade para Estevão que ele venha se defender dessas acusações. O verso 1 diz assim: Então lhe perguntou o sumo sacerdote: Porventura, isto é assim? Então Estevão ele vai trazer a sua defesa, né, na sua defesa, ele vai trazer um conhecimento profundo, sendo judeu, né, crescido ali, conhecendo Moisés, os profetas. Então ele passa desde Abraão, desde a aliança feita com Abraão, ele passa a trazer uma narrativa, o chamado de Abraão por Deus, e depois ele trata tanto a respeito da circuncisão, ele fala que a descendência de Abraão é contada a partir de Isaac, depois de Jacó, do Jacó vai vir os 12 patriarcas, e ele vai contar também que a descendência de Abraão vai ser peregrina em terra alheia. Ele vai narrar de forma objetiva, né, como o povo é levado para o Egito. Os irmãos de José têm inveja dele, né? A gente lendo a gente lendo Gênesis, a gente vai ver que quando os irmãos de José, depois da morte de Jacó, eles chegam a José e eles vão pedir misericórdia, pensando que José vai punir eles, né, depois da morte do pai. José fala: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Então Deus ele pegou aquela inveja, né, que os irmãos de José tinham e utilizou as circunstâncias para poder cooperar para o seu propósito. Levar o seu povo para o Egito, guardar
todos os povos da região, né? Levando José, dando sabedoria a José para que José viesse nos 7 anos de fartura administrar aquela providência divina, para que depois nos 7 anos de escassez ele pudesse repartir todo aquele suprimento armazenado, tanto com a nação do Egito, tanto com os hebreus que foram para lá e outras nações ao redor. Depois disso ele narra, né, a introdução de Moisés como homem de Deus que tira o povo do Egito. Ele cita Moisés falando que Deus vai levantar um profeta semelhante a ele. E ele continua, ele chega até Davi. Depois que ele chega a Davi, ele fala a respeito de Salomão, que Davi ele tentou construir uma casa para Deus, mas foi Salomão que construiu o templo, né, para Deus habitar naquele templo, a presença de Deus habitar naquele templo. Depois disso, no verso 51, ele vai fazer uma acusação contra os judeus, porque no contexto ele tinha trazido algumas rebeliões dos hebreus. Uma que ele cita é que o povo com o coração ele voltou para o Egito. O povo ele adorou outros deuses e ele vai trazendo os pecados que a nação de Israel foi cometendo no decorrer da história. Quando ele chega no verso 51, ele vai lá e ele confronta o povo com o pecado dos pais deles, que eles carregam aqueles pecados. Eles continuaram, viram tudo que os pais deles fizeram, e o Messias prometido por Deus veio, e eles vão e matam o Messias. Então no verso 51 que Estevão diz, Estevão vai e fala assim: homens de dura cerviz e incircunciosos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Então ele fala a respeito dos profetas que predisseram a vinda de Jesus. Por exemplo, a gente tem Miqueias falando que Jesus ele ia nascer em Belém Efrata. A gente tem Isaías, que fala muito a respeito do Messias. Davi, que também é um profeta, ele vai citar em vários salmos, Salmo 22, ele vai citar como o Messias ia morrer. Ele vai falar, transpassaram meus pés e minhas mãos. Ele vai citar também aquilo que é proferido na cruz. Pelo Espírito ele fala, meu Deus, por que me desamparaste? E tem diversas predições a respeito do Messias, principalmente o profeta Isaías. Ele fala, qual dos profetas que predisseram a vinda do justo vocês não perseguiram? E no verso 53, ele vai lá e fala, vocês receberam a lei por ministério de anjos e vocês não aguardam. Quando eles escutam isso, escutam o que Estevão profere, né? Expõe as escrituras, expõe a história, aquele testemunho que mostra que desde os patriarcas, desde das 12 tribos, eles vêm se rebelando contra Deus continuamente. A reação deles é, ouvindo eles isto, enfureciam-se no coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fistou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que é o apóstolo Paulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. E Saulo
consentia na sua morte. Então, o que a gente pode tirar dessa breve exposição a respeito de Estevão? A gente tira que todo o serviço que Deus ele coloca sobre a nossa mordomia, ele é importante. Todo serviço é importante. E as características de alguém que é chamado para exercer o serviço, né, não estão limitadas a alguém que saiba praticar aquilo, saiba servir. Mas tem que ser alguém de conduta íntegra. O verso 3 do capítulo 6 de Atos. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens que tenham boa reputação. Tem que ser homens que tenham um bom testemunho, que tenham uma conduta santa, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Olhando para Estevão, a gente vê que todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo, independente do serviço que ele é chamado para fazer. Ele deve ter sabedoria, ele deve conhecer as Escrituras. Muitas vezes a gente usa só o id. O id é para todos, e é verdade. Todos os discípulos de Jesus Cristo são chamados para levar a mensagem de reconciliação de Deus com o mundo. Só que o texto não para só no id, ele fala: ide, pregai Mateus capítulo 28, para não ficar nas minhas palavras. Mateus capítulo 28. E eu corro o risco também de acabar citando o texto de forma errônea. Tá. A grande comissão, o título do texto. Jesus aproximando-se, eu estou lendo o verso 18. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas vezes a gente para por aqui, mas a gente esquece que tem continuação. Jesus ele continua no verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como um discípulo de Jesus Cristo, ele vai levar o id e vai deixar de ensinar tudo aquilo que Jesus ele tem dito. Ele precisa conhecer as Escrituras. Ele precisa conhecer as promessas de Jesus Cristo, para que esse discípulo de Jesus, o qual ele vai cooperar discipulando, ele venha ter esperança no que é correto, ele venha ser santificado pela palavra de Cristo. E se nós, como cristãos, não buscamos crescer em sabedoria, o texto diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Como a gente pode ser fiel praticando o id, colocando nossa vida diante de Deus para que pelo Espírito dele ele nos conduza a levar a sua mensagem de reconciliação a todas as nações. A Bíblia vai dizer que um cego ele não pode guiar outro cego. Então, olhando para Estevão, a gente vê que há uma necessidade de todo crente em Jesus, ele ser cheio do Espírito Santo. E o texto de Pedro diz assim, que a gente deve ser capaz de dar razão, de expor a razão da esperança que há em nós. O texto diz: santificai a Cristo como Senhor de vosso coração e estejais pronto a responder a todo aquele que pede a razão da esperança que há em vós. Isso a gente vê Estevão. Estevão foi confrontado com religiosos, com os fariseus, com os saduceus, com escribas, com os religiosos da época. Ele foi confrontado e ele, cheio do Espírito Santo, ele pôde resistir, ele pôde pelo Espírito se colocar como instrumento de Deus, de forma que eles não puderam resistir à sabedoria pela qual ele falava. Então, olhando para Estevão, que foi um homem que muitas vezes a gente vê
um serviço semelhante hoje na igreja, a gente olha com tanto desprezo. Ele foi um homem que ele servia as mesas, né, das viúvas helenistas, gregas, que estavam ali sendo colocadas em descaso, provavelmente porque não tinha tantas pessoas para servir, e os hebreus eles estavam de preferência servindo as da sua própria nação. Isso é uma conjectura, né? O texto não diz o porquê elas estavam sendo deixadas de lado. Então os apóstolos com sabedoria tomam essa decisão de separar homens, e Estevão vai lá e se dispõe. Ele é escolhido pelo seu bom caráter, por ser um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e ele exerce esse chamado. Mas ele não negligencia o chamado universal de Cristo, que é para todo cristão crescer em sua graça e na sua sabedoria. Então que venhamos a olhar o exemplo de Estevão, que é tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio que depois de fazer aquela exposição, e ser apedrejado, nos seus últimos momentos de vida, ele olha para o céu, contemplando a face de Cristo e de Deus, contemplando a pessoa de Deus e a face de Cristo, né? Deus ele habita em luz inacessível. Ele vendo os dois ali, ele clama. Segundos, né? Ou durante a perseguição dos religiosos, durante o intento dos religiosos de tirar a vida dele, naquele mesmo momento ele está tão cheio do amor de Cristo que ele fala: Senhor, não impute sobre eles este pecado. E depois de dizer isso, ele expira. Então que Cristo envolva o nosso coração e nos conduza a sermos cheios do Espírito Santo e conhecermos bem as Escrituras. E que isso não nos faça ser orgulhosos. Se Deus não providenciar uma oportunidade de servirmos como ministros frequentes da Escritura, aqueles que frequentemente ensinam, compartilham da Escritura, que a gente, com esse conhecimento no coração, a gente venha aproveitar cada oportunidade, seja dentro da congregação, da igreja, no templo, seja na rua, seja no ônibus, e quando pastores, mestres, guiados por Deus, nos conduzir a fazer algo que é diferente daquilo que talvez seja propício pelo domínio que Deus capacite das Escrituras, que a gente não venha se orgulhar, que a gente olhe para Estevão e veja que ele foi um dos escolhidos para servir as mesas, e a gente lembre, assim como Jesus não veio para ser servido, mas para servir, que a gente também sirva. Assim como Jesus lava os pés dos discípulos e até daquele que posteriormente ia vendê-lo, e depois disso ele levanta e fala: assim como eu fiz, fazei vós também. Cristo deu exemplo em tudo, para que venhamos a seguir os seus passos.